Meu irmão, você que não veio aqui na frente, que você que de alguma forma não pôde fazer o propósito, eu quero te dizer que vai ter mais oportunidades. Mas tem coisas que foram feitas para tempos específicos. Então, quando surgiu a oportunidade, não perca. Nós, por muitas vezes, achamos que quando nós oramos e jejuamos, isso não tem efeito nenhum. E mesmo que você talvez não veja o efeito agora, a sua geração pode ver. Nós conhecemos na história homens e mulheres que tiveram uma vida de oração que os seus filhos e netos colheram. Então não perca a oportunidade. E toda vez que você ouvir falar sobre a obra da igreja, deixa eu te dizer algo, não é sobre tijolos, é como a pastora Natália falou aqui, é sobre famílias. Nós não estamos construindo uma igreja para que a gente tenha um templo bonito, elegante, com um telão de LED, com instrumentos legais, com uma cadeira confortável, apenas para ter? Não. Se hoje isso daqui acabar, nós vamos continuar sendo igreja, porque o que move em nós é o Espírito Santo, e o poder dele que está em nós deseja transformar pessoas. Então toda vez que você ouvir falar da Igreja Braço do Pai, não leve a sua mente ao local, mas sim naquilo que Deus vai fazer através de nós. Então não perca tempo. Talvez para você orar, jejuar, ter uma vida de comunhão com Deus, esse é um sacrifício. O Evangelho é feito de entrega mesmo, meu irmão. Deus está nos chamando para um novo tempo. E da mesma forma que nós estamos construindo tijolos lá, o Senhor tem construído em nós algo que só nós vamos ter, não de forma egoísta não, mas porque Deus nos dá algo único para cada um. Então através disso permita que Deus te use, para que seus dons e talentos sejam usados por Ele. Não se apega apenas em vir num culto, ou apenas vir ouvir uma palavra e cantar algumas, não, você pode ir muito além, e não se trata dos pastores, dos ministros, não, se trata daquilo que você permite Deus fazer através de sua vida. E eu sei que é algo muito grande. Então permita que essa obra também seja feita na sua vida. Permita que Deus te toque, que Deus te eleve a um nível mais alto nele. Sabe, você pode ir muito além, você pode começar através do amor de Cristo, ganhar sua família, transformar a sua casa. Mas isso depende do seu pontapé inicial. Amém? Você que trouxe a Bíblia, abre por favor em Marcos 10. Nós vamos ler os versículos do 42 ao 45. Marcos 10. Do 42 ao 45, a gente já está mais de um mês aí falando sobre o poder da oração. Nós falamos aqui sobre a importância, sobre os milagres. Falamos sobre muitas coisas sobre oração. Falamos que a oração é um fundamento que todo cristão deve ter, que nós devemos ter uma vida de oração. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais. Mas hoje eu quero trazer, juntamente com vocês, uma pergunta que eu fiz há um tempo atrás. E minha pergunta foi o seguinte: Deus, por que nós devemos orar? Não sei se você já fez essa pergunta. E talvez se você já fez, você já obteve várias respostas. E talvez a resposta era assim: a gente tem que orar porque a gente tem que orar. A primeiro momento essa foi a minha resposta. Mas vai muito além disso. A oração não é apenas você falar, mas sim você expressar. E hoje nós vamos ver um pouco disso. Marcos 10, 42 ao 45 diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 45, por favor, Tata. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Curve sua cabeça, eleve seus pensamentos ao Senhor e peça para que Ele fale com você nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por mais um culto, por mais uma celebração.
Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem transformado as nossas vidas nesses dias. Muito obrigado porque o Senhor tem abrido a nossa visão. Muito obrigado porque o Senhor tem nos permitido achar no Senhor coisas que antes estavam escondidas. Nós acreditamos no Teu poder, na Tua graça, na Sua misericórdia. Nós te damos liberdade para o que o Senhor fala conosco nessa noite. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, como você viu ali no texto, a oração ela é feita para nos servir. O texto está falando sobre uma fala de Jesus. E Jesus fala que o Pai mandou ele não apenas para ser servido, mas para servir. O texto também fala que aquele que quer ser grande, primeiro sirva. Mas por que nós devemos servir? Talvez as pessoas hoje tenham tanta dificuldade em servir porque o servir naquilo que nós aprendemos no padrão, na moldura do mundo é eu entregar algo para mim receber algo em troca. E dentro do corpo de Cristo não pode existir isso. O servir é você fazer algo sem querer nada em troca, é você ofertar, seja um valor, seja um serviço, seja um elogio, seja o que for, mas o servir é você ofertar algo com amor e gratidão. E a oração, ela basicamente foi feita para nos servir. Nós precisamos entender que quando nós oramos, nós estamos usando a ferramenta que o Senhor nos deu. Então, quando nós falamos de ferramentas, nós falamos sobre construir algo. E toda vez que nós oramos, nós estamos construindo algo a mais para servir. Nós vemos pessoas orando por milagres, pessoas orando por transformação, pessoas orando por agradecimento e por aí vai. Então a oração ela foi feita para servir. E a oração também é um meio que nos liga totalmente com Deus Pai. Então, fique isso na sua cabeça. A oração foi feita para nos servir. Mas nós precisamos entender que a oração ela tem o poder de trazer avivamento em nossos corações. Quem aqui busca pelo avivamento? Quem aqui busca e fala assim, nossa, eu quero viver o que aconteceu na rua Azusa, que o Espírito Santo desce, as pessoas começam a perder a sua própria vontade, começam a fazer a vontade de Deus, começam a pular de alegria, começam a chorar de alegria. Quem que não quer viver isso? Eu acho que todo mundo quer viver isso, porque o avivamento fala de algo novo. Mas nós só vamos viver o avivamento através da oração. Mas o nosso maior problema nos dias de hoje, que nós queremos um avivamento coletivo sem buscar um avivamento pessoal. Nós queremos que a igreja, nós queremos chegar na igreja e aqui o louvor, a pregação ser algo tão maravilhoso que você sai transformado. Mas nós como cristãos, nós só queremos e não fazemos para que nada aconteça. Você já deve ter ouvido por aí, não aqui na igreja, porque eu creio que aqui não existe isso, mas assim, nossa, o culto hoje foi tão gelado, o culto hoje foi tão frio. Mas você falando isso, você coloca a culpa da mornidão, a culpa do gelado nas pessoas que fizeram o culto, e jamais você coloca a culpa em você, sabe por quê? Você quer um avivamento coletivo, mas não busca um avivamento pessoal. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus deseja nos dar um avivamento pessoal. E só vai existir um grande avivamento coletivo se o nosso coração estiver disposto a buscar um avivamento pessoal. E quando eu falo de um avivamento pessoal, eu estou falando de você deixar, largar tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. Nós precisamos entender que a oração, além da gente poder conversar com Deus, além da gente se expressar, ela tem um poder de trazer sobre nós um renovo espiritual para que Deus nos use. A oração ela sempre deve ser feita com expressões sinceras. A Bíblia nos ensina a orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E essa é a oração que nós devemos fazer. A oração, muitas das vezes nós oramos olhando para nós, mas a oração não foi feita para você olhar para você, mas sim para você olhar para o seu Criador. E hoje nós vivemos em uma sociedade, em um mundo que acha que a adoração, a oração foi feita para nós. Mas deixa eu falar, meu irmão, oração não tem a ver com o que você entrega, mas sim com o que o Senhor aceita. Hoje nós estamos muito mais preocupados em entregar algo
do que algo que o Senhor aceita. Você lembra de Caim e Abel? Os dois não ofertaram algo, mas o Senhor aceitou só de um, não foi? Isso tem a ver com o quê? Com o que você está entregando. Se a gente for ver Caim e Abel, é interessante a gente parar para olhar, porque às vezes as pessoas estão olhando para essa história e falando da quantidade. Não tem a ver com quantidade, mas sim tem a ver com qualidade. E muitas das vezes nós estamos sendo o irmão, o homem, a mulher, que estamos entregando o resto. Nós estamos orando porque nós devemos orar. Nós estamos orando para a gente aceitar o padrão evangélico. E meu irmão, tire isso da sua cabeça, a religião é bênção e nós precisamos dela, mas você não foi forjado para viver numa religião, não. Você foi forjado para viver uma vida com Cristo, e Cristo vai muito além da religião. E muitos de nós estamos importando com o que a religião fala. Muitos de nós estamos olhando para a religião e falando assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E Deus está falando assim, não, meu filho, você precisa olhar para mim, para de olhar homens como exemplo. E muitos de nós estamos orando, estamos entregando a nossa vida como pessoas, pastores, pastoras nos disseram. E meu irmão, não estou aqui para falar que é certo ou errado, mas o que eu estou querendo te alertar é o quê? Viva o que Deus deseja de você. Eu sei que aqui nessa casa nós temos pastores sérios, temos pessoas de Deus, e se elas te dão alguma direção, amém, mas confirma em Deus. Sabe, nós estamos orando, pedindo coisas, mas nós nem sabemos e nem queremos saber se aquilo é a vontade de Deus. Nós estamos querendo viver uma vida de oração, uma vida de evangelho, uma vida de igreja, mas muitos de nós nem sabemos se é a vontade de Deus para fazer aquilo. Talvez você quer vir na igreja para tocar bateria, você quer vir na igreja para tocar um violão, uma guitarra, para ficar na recepção, mas você nem sabe se é a vontade de Deus. Mas sabe como que você vai saber? A partir do momento que você se posicionar, a partir do momento que você buscar um avivamento pessoal. E a Bíblia nos dá alguns exemplos de avivamentos perante a Deus. E pelo contrário do que nós achamos, é muito mais simples do que nós imaginamos. Vamos lá, Moisés, ele encontrou junto à sarça ardente uma expressão viva do Deus vivo. E ali naquele local, naquele momento, Moisés, ele precisa obedecer uma ordem. E qual que é a ordem? Tire a sandália dos seus pés, porque o local que você pisa é... Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você não pode pisar nos santos dos santos de qualquer forma. E quando você fala sobre calçados na Bíblia, você pode saber e ver que está falando sobre a trajetória que você carrega. Ali estava falando sobre a sujeira que Moisés carregava. E talvez nós estamos querendo entrar nos santos, os santos todos sujos, todos cheios de pecados, cheio de vícios, cheio de egoísmo, cheio de ego. Mas isso nunca vai dar certo, porque o santo dos santos é um lugar único. Eu não posso diminuir o poder de Deus, mas eu não creio que nós teremos outra expressão daquela forma como Moisés viu, mas terá outras expressões. Entenda que o posicionamento daquela época para essa época é o mesmo. Esteja limpo, esteja coberto pelo poder de Deus. Não é só você orar, é você se tirar de quem você é, do seu ego, egoísmo, dos seus vícios, para você entrar na presença de Deus. E lá naquela montanha, Moisés teve uma ordem, e a gente conhece a história, e ele libertou o povo de Israel do Egito. Segundo exemplo que nós temos, Davi, a Bíblia reconhece Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele expressava suas orações com avivamento em forma de poesias cantadas. Não sei se você já parou para pensar, meu irmão, imagina a sociedade que nós temos hoje, e a gente precisa de um político para salvar a nossa nação. Isso não vai acontecer, tá, meu irmão? Abrindo uma aspas. Quem vai salvar a nossa nação é Jesus, político nenhum tem esse poder. Mas você imagina a gente procurando um homem de referência, aí você imagine Davi lá no centro de BH tocando violão e cantando. Quem queria olhar para aquele homem e falar assim, esse é o cara que a gente precisa? Talvez você ia passar lá e jogar R$1 no chapéu dele, né?
Por quê? Davi não estava se importando com o que as pessoas viam dele, porque Davi sabia quem que ele era. E qual que foi a história de Davi? Davi foi um grande rei. Davi matou Golias, liderou Israel por grande tempo. Só que Davi, ele expressava o avivamento do seu coração nas montanhas, com suas ovelhas, tocando e dedilhando harpa. Então olha que coisa profunda e mais bela. Mas hoje nós estamos nos importando em falar palavras bonitas, em ter roupas bonitas, em chegar diante do Senhor com um padrão bonitinho, de uma forma que nós achamos que é correta, e não. Davi, ele fala sobre a simplicidade. Davi, ele fala sobre o amor genuíno à palavra. E será que nós estamos carregando isso nos dias de hoje? Será que nós estamos parando, olhando para o Senhor como Davi via? Meu irmão, você acha que foi fácil para Davi enfrentar Golias? Você acha que Davi, de forma natural, ele iria enfrentar Golias? Não, mas Davi, ele tinha um coração avivado pelo poder do Espírito. E ele sabia que não era pedra, mas sim a direção que o Espírito ia dar naquela pedra. Então entenda que você vai vencer as suas guerras a partir do momento que você ter o seu coração avivado. Só que todo mundo fala sobre Davi e Golias, certo? Mas as lutas de Davi parou? Não, a gente vê na história que Davi errou, Davi pecou, mas diante de tudo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então os erros, meus irmãos, Deus está disposto a perdoar. Mas será que nós estamos dispostos a deixar? Disposto a parar de cometê-lo? Um terceiro exemplo, Elias. Elias, ele teve medo e se escondeu nas cavernas. Ele foi para o escuro porque ele achou que ele não era capaz. E naquele local ele foi sincero, ele expressou a sinceridade do seu coração. E ali ele ouviu a voz de Deus e teve uma direção. O coração de Elias foi avivado. Ali naquele momento mudou o destino de Elias. Independente do que estava acontecendo na mente, no coração dele, ele se expressou da maneira correta. E o Senhor avivou. E o último grande exemplo, e o maior, Jesus teve comunhão no deserto. Você imagina, meu irmão, Jesus 40 dias de jejum, andando, sem ninguém ao lado, e de repente aparece para ele Satanás. Só que Satanás não apareceu dessa forma que a gente acha, com os chifres vermelhinhos, com a camisa toda rasgada, não. E Satanás, ele tenta Jesus. E o que Satanás falou para Jesus não era mentira. Jesus realmente podia fazer comida, Jesus podia reinar ali, e não era errado. Mas só que Jesus estava ali para cumprir a vontade do Pai. E quando Jesus fala com Satanás: afaste de mim, porque eu sei quem você é, eu não estou aqui por mim. Jesus tem um coração avivado e ele ganha um renovo. E se a gente for ver um pouco mais para frente, no Getsemane, quando Jesus está poucos dias de ir para a morte de cruz, ele sobe no monte e ele ora. E a oração é muito marcante, porque ele fala: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. O que Jesus está falando, meu irmão, o lado humano de Jesus está gritando, fala assim: eu não quero passar por isso, eu não quero sentir essa dor, eu não quero ser envergonhado. Só que a oração dele continua: mas contudo, seja feita a vontade do Pai. Meu irmão, sabe o que isso nos mostra? Que o avivamento pessoal, ele é uma decisão. Como Jesus ali no monte, as pessoas olham para Jesus Cristo na Bíblia e acham que Jesus era só um Deus poderoso, e era, mas Jesus também tinha sua parte humana. Jesus ficava cansado, Jesus sentia fome, sede, e nós precisamos entender que Jesus é o nosso maior modelo. Sabe, muitas das vezes nós estamos distintos de Jesus porque nós não queremos fazer a vontade do Pai, mas sim fazer a nossa própria vontade. E quando nós fazemos isso, nós saímos de um avivamento pessoal e começamos a viver nós começamos a viver algo totalmente distinto daquilo que nós devemos viver. É hora da gente começar a olhar para Cristo e ver aquilo que Ele nos quer dar. Cada um de nós precisamos descobrir fatores que manterão vivos o nosso relacionamento com Deus. Meu irmão, se você não entender e descobrir o que faz você ter um relacionamento com Deus, você nunca vai ter.
Sabe por quê? Porque a partir do momento que aparecer algo que você acha que é melhor, você vai negociar. E você não foi chamado para negociar, você foi chamado para obedecer, para entregar. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele nos quer conduzir a uma experiência pessoal com Deus. E o Espírito Santo sempre ele vai usar 4 fatores. O primeiro é o amor. Se a gente for lá em João 3,16, todos nós sabemos, né, o que foi escrito ali. E nós vemos a bondade de Deus ali. O Espírito Santo também ele age com intimidade. A intimidade ela nos faz expressar de forma profunda o nosso amor por Deus. Existem pessoas que tiveram experiências com Deus, mas não tiveram intimidade. E todas as pessoas que têm intimidade com Deus têm experiências. Hoje nós vemos pessoas cheias de experiências, mas vazias de intimidade. Olha, meu irmão, e eu já tive algumas experiências com Deus, e algumas bem marcantes, mas um pedido que eu tenho para Deus é que eu não pare nas minhas experiências. Isso é muito pouco. Deus ele quer ter uma intimidade com nós muito maior do que a experiência que você teve com Ele, meu irmão. E hoje muitos de nós estamos usando experiências como amuletas. Não estou falando, meu irmão, que é errado você falar, você contar das suas experiências com Deus, não. Mas deixa eu te falar, mais do que contar, viva isso. Olha para a Bíblia e veja os milagres de Jesus. Ali não era só milagres de físico, não. Era milagre espiritual. Milagres de salvação, de transformação. E é isso que o Senhor quer de nós. E o terceiro ato que o Espírito Santo faz é a confiança. É na comunhão que nós atingimos uma profunda confiança com Deus. Meu irmão, o seu maior privilégio é ter acesso a Deus. Repete comigo: o meu maior privilégio é ter acesso a Deus. Você crê nisso? Ou será que você está participando de cultos apenas para buscar bênçãos no Senhor? É hora da gente começar a dar valor nas coisas que Deus nos dá. É hora da gente começar a buscar nele coisas que nós só vamos encontrar nele. O quarto ato é a responsabilidade. Quem crê que Cristo está vivo deve ser capaz de fazer qualquer coisa por Ele. E se for preciso, doar a sua vida. Hoje nós não temos no Brasil uma perseguição da forma que nós vemos nos países do Oriente. Tem países que é proibido você falar de Jesus. Tem países que é proibido você carregar uma Bíblia debaixo do braço. E hoje nós temos a facilidade de ter uma Bíblia no telefone, e nós não damos valor. Esses dias eu estava no escritório conversando com os meninos, eu não lembro se foi o Egger, se foi o Natan, acho que foi o Natan. Ele nos mostrou uma história de um missionário que ele estava evangelizando na Inglaterra, e o Espírito Santo falou com ele assim: vai para tal lugar. Ele pegou as coisas dele e foi. Na hora que ele chegou lá, ele viu que era uma ilha bem distante, era um povo totalmente primitivo, não sabia como chegar, não sabia o dialeto. Esse homem alugou um barco e foi. Chegando lá, aquele povo começou a tacar flecha nele, pedra, tudo que você imaginar, eles tacaram. Ele voltou, deu meia volta, voltou para o hotel onde ele estava e ficou pensando o que ele ia fazer. Passou um tempo depois, algumas semanas, esse homem voltou lá. Só que dessa vez aquele povo pegou ele, e esse povo assassinou ele. Mas é algo tão interessante, porque essa notícia chegou em nós. Sabe por quê? Outras pessoas foram, e sabe o que eles acharam no meio da tribo? A Bíblia daquele rapaz. Aquele homem, mesmo sem saber, plantou uma semente no coração daquele povo. E aquele povo não sabia ler, aquele povo não sabia examinar a palavra. E na hora que aquele povo viu aquele livro, achou diferente. E na reportagem fala que eles arrancaram algumas páginas para ver o que era.
Só que um ancião daquele povo falou assim: nós precisamos de alguém. E uma pessoa depois foi lá, teve acesso, aquele povo abriu, e ali a palavra foi pregada. Meu irmão, sabe, eu não sei o que Deus tem para você, mas uma coisa eu posso te dar certeza, que a primeira coisa que você tem que fazer é matar o seu eu. Sabe, quando você batiza ali, a gente fala, né, o velho homem ficou para trás, eis que surge um homem novo, né? Mas será que isso está acontecendo em nossas vidas? Será que nós estamos vivendo uma vida de responsabilidade com o Senhor? Ou será que nós estamos olhando para a igreja e falando assim: não, a responsabilidade é da igreja, não, a responsabilidade é dos pastores, dos líderes, não, a responsabilidade é minha e sua, meu irmão. A responsabilidade de ganhar os seus vizinhos é sua. A responsabilidade, através de Cristo, de trazer paz para a sua cidade, para o seu bairro, é sua. Para de terceirizar aquilo que é para você fazer. Deus te deu um poder, Deus te deu oração. Comece a exercer isso, comece a viver isso. Nós precisamos começar a orar para que a vontade de Deus seja feita em nós. Não é errado você orar pedindo bênçãos, você orar pedindo proteção, não. Mas comece a pedir, fala: Senhor, mas que através de tudo seja feita a sua vontade. E se a vontade dele não for te dar uma casa nova, amém. Se a vontade dele não for que você tenha um carro novo, que você fique rico, amém. É a vontade dele. E comece a aceitar a vontade de Deus. Para de querer viver a sua vontade. O Senhor tem nos chamado para algo único. O Senhor tem avivado essa nação para que essa nação converta o coração. O problema nessa nação não é dos nossos governantes, não é do Lula, não é do Bolsonaro. Independente do que eles fazem, pare de culpá-los e assuma a sua responsabilidade. Você quer uma política melhor no nosso país? Seja um político honesto. Você quer líderes melhores? Sejam líderes diante de Deus. O Senhor não chamou apenas pastores para cumprir um propósito, não. Você é um profissional que na sua empresa você precisa cumprir o seu propósito. Mas hoje nós estamos fugindo da responsabilidade, sabe por quê? Nós damos desculpa para tudo. E é hora da gente deixar tudo e começar a assumir as nossas responsabilidades. Meus irmãos, a oração não é para que a gente consiga nossos privilégios em Deus, mas o propósito dele é que sempre a vontade dele seja feita no seu coração. Você vai errar, meu irmão, eu vou errar, nós vamos pecar, nós vamos cometer erros, mas a diferença é: será que eu vou parar ou eu vou continuar? Sabe, é hora da gente buscar um avivamento pessoal. E todos nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitos de nós não queremos vivê-lo, porque depende de nós entregar tudo. O maior problema é que nós não damos conta, damos importância para o poder que temos, irmãos. Nós precisamos começar a ter o desejo de obter experiências com o Senhor de forma linda. Sabe, meu irmão, nós estamos orando para ter, de alguma forma, nossas necessidades supridas. E eu repito, você não está errado. Mas comece a mudar a sua oração. Comece a buscar necessidade no Espírito. Sabe, meu irmão, quando você é um cristão que vive por necessidade, quando Deus supre ela, você para de buscar, porque a necessidade passou. Mas quando você vive pelo propósito, todas as suas necessidades são supridas, seja ela qual for. Então é hora da gente começar a viver pelo propósito. Eu acredito que a igreja se encontra em trabalho de parto, e Deus está pronto a fazer nascer um grande avivamento. E que esse avivamento comece em nós.
Sabe, eu tenho vivido dias de grandes experiências com o Senhor. Meu irmão, eu estava contando na célula que no início do ano todos nós fazemos os nossos propósitos lá, né? Nossos planos para o ano, né? E eu coloquei algumas coisas lá, e dentre elas eu queria ler alguns livros. Irmão, pensa num homem que tem dificuldade de ler. Não é porque eu sou analfabeto, não, é porque eu não gosto mesmo. E eu leio a Bíblia, eu li algumas coisas, só que eu perdia muita atenção muito rápido. Às vezes eu estava lendo ali, eu escutava um caminhão passando na rua, eu falava, nossa, será que isso é um Volvo? Eu falei, meu Deus, já perdi o foco, deixa eu voltar aqui. E eu começava a ler e parava. E lá em casa deve ter uns 200 livros, tanto da pastora Natália quanto meu pai deixou. E eu falei assim, eu vou começar a ler um livro. E falei assim, Senhor, me ensina, me ajude. Eu quero conhecer do Senhor também pela experiência de outros homens e outras mulheres. E no mês de maio, eu e a pastora Natália, nós fizemos um curso. E nesse curso eu comprei um livro, chama Homens Imparáveis. E eu consegui ler aquele livro com uma semana. Mas meu irmão, criou dentro de mim uma vontade tão grande de conhecer mais de Deus, que em um mês eu já estou indo para o 3º livro. Mas talvez as pessoas façam apenas um livro. Não, sabe o que o Senhor me falou? Comece a buscar através de mim a dependência que você precisa. Não é só letras, meu irmão. Sabe, mas hoje, como eu já fiz, muitos querem acordar de manhã, orar 2 minutos, 3 minutos, tomar um banho quando toma, sair correndo, ir para o trabalho, fazer aquele negócio todo, voltar para casa, dormiu. Não, isso não é relacionamento com Deus. Isso não é relacionamento com Deus. Sabe, nós precisamos parar de frequentar a presença de Deus. Nós precisamos começar a permanecer na presença de Deus. Sabe, muitos de nós estamos só frequentando. Muitos de nós estamos entrando na porta, toma um café e depois vai embora. Não. É hora da gente começar a viver debaixo da obediência de Deus. Sabe por que as igrejas hoje estão desunidas, irmãos? Porque a base não é oração verdadeira. Sabe por que nós não temos um povo unido? Porque não tem um avivamento coletivo, porque não tem um avivamento pessoal. Deus tem nos chamado para um verdadeiro despertar no Senhor. E esse despertar vai iniciar com os homens e mulheres que decidiram ter uma vida ajoelhada. Quando você ajoelha, meu irmão, você demonstra algumas coisas, entre elas respeito, honra, mas também fraqueza. E muitos de nós estamos travando uma briga com o Senhor. E o Senhor tem nos chamado para a gente soltar, deixar de usar nossas forças e permitir que Ele nos guie na nossa vida. Sabe, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais as suas experiências, não sei quais as suas dificuldades, não sei como que é a sua família, mas algo eu tenho certeza, tudo pode mudar. Se está ruim, pode mudar. Se está bom, pode melhorar. Eu creio que Deus não te permite você passar nada, que nele você encontra a resposta. O problema não é você ter dúvida, meu irmão. O problema é você permitir que essa dúvida te pare. O poder da oração é algo transformador em nossas vidas. E nós oramos porque nós precisamos de Deus. Nós oramos porque nós precisamos de um despertar espiritual. Sabe, meu irmão, hoje, infelizmente, nós vemos igrejas cheias de pessoas com o coração vazio. Pessoas que apenas frequentam, mas não fazem parte. Você não foi chamado para frequentar nada, irmão. Sabe, você foi chamado para fazer parte da igreja de Cristo. Eu não sei se você já viu, mas aqui na igreja nós usamos muito 3 frases.
eu sou daqui, eu estou no lugar certo, e aqui eu sou bem-vindo. Se você não entendeu que você faz parte do corpo de Cristo por causa disso, você não vai avançar no que o Senhor tem para você. Fazer parte é você deixar tudo, meu irmão. Sabe, é você amar mais do que a sua casa, do que a sua família. Não estou falando que você tem que ser irresponsável com a sua casa, não. Mas é você entender que o que você tem de valor está no Senhor. Mas hoje nós vemos pessoas querendo fazer as coisas, mas na hora de fazer, correm, sabe por quê? São covardes. Me desculpe, mas é a verdade. Pessoas que falam assim, vamos para o carnaval, vamos evangelizar. Só que na hora que faz, cadê as pessoas? Está tudo dentro de casa dormindo porque está cansado. Pessoas falam assim, vamos dar alimentos para moradores de rua. Só que não tem coragem de trazer 1 quilo de arroz. Sabe por quê? Estão no conforto de casa. Você foi chamado para sair para fora. E não se assuste, essa igreja vai começar a tocar essa cidade. Essa igreja não vai ficar aqui neste local, nem no novo templo, mas estamos sendo levados para fora. Não se assuste se você chegar aqui e tiver 10, 15 moradoras de ruas. Não se assuste. Não se assuste se você chegar aqui e ter prostituto, ladrão. Não se assuste, porque nós vamos cumprir o que Cristo deseja. E se você não quer, meu irmão, tem pessoas que querem. Se você não está disposto a viver o que Deus tem para você, tem pessoas que querem. Depois não reclama que você não faz parte. A decisão de você fazer parte não é minha, não é dos pastores, é sua. Comece a colocar o seu pé onde você tem que colocar. Comece a se posicionar onde você tem que se posicionar. Para de olhar para as pessoas, para de falar mal da vida dos outros e comece a olhar os seus erros. Peça para que o Senhor conserte o seu caráter. Hoje nós vemos as pessoas falando assim, nossa, crente é fofoqueiro, mas você também é, eu também sou. Mas não fazemos nada para mudar, sabe por quê? É muito cômodo para nós. Nós nos vestimos ali, como a pastora Natália fala, roupinha de ver Deus. Estamos aqui no domingo, cumprimos o nosso culto, fomos para casa. Mas nós nem nos preocupamos se o culto que nós demos foi aceito no Senhor. É hora da gente começar a se importar com o que Deus acha. Sabe, não dê o que sobra. Dê aquilo que é de valor para você, a sua vida, o seu coração. Eu sei que se eu passar o microfone aqui, várias pessoas vão contar experiências que teve em Deus. E eu sei de algumas. Mas deixa eu te falar, não para nisso. Deus quer fazer muito através de você e em você. Mas é hora de você se posicionar. Se coloque sobre os seus pés. Os meninos do louvor, por favor. Eu não sei, meu irmão, o que tem te atrapalhado. Eu não sei o que tem te impedido de você viver uma vida de expressão sincera com o Senhor. Não sei, e de verdade, não desejo saber. Mas o Senhor conhece. E sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não tinha seu coração velado, ele não tinha o seu coração escondido. O coração de Davi era exposto ao Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a você expor para o Senhor o seu coração, as suas dificuldades. Sabe, meu irmão, eu já passei por muitas coisas na minha vida e luto todos os dias contra coisas, contra pecados, contra desejos. Mas sabe o que eu entendi? Não é no meu braço, não é com os meus pensamentos, não, mas é com a força do poder do Espírito Santo que habita em mim. Sabe, eu creio que nós iremos batizar muitas pessoas. Eu creio que a sua família vai estar aqui. Mas aqui começa em você. Não vem aqui para que Cristo apenas apague os seus problemas ou resolva os seus problemas, não. Vem aqui
para que através dele a sua vida seja transformada e renovada. Os meninos vão cantar uma canção. Eu quero te pedir algo, que você feche os seus olhos, curve suas cabeças. Eu também quero te pedir que você não se importe com a pessoa que está ao seu lado, à sua frente e atrás de você. Mas eu quero te fazer um pedido que vem do céu. Expõe o seu coração aí para Deus. Talvez você tenha vergonha, meu irmão. Nós temos os nossos pastores aqui, talvez você tenha muita dificuldade. Levante a sua mão que alguém vai orar por você. Mas não tenha vergonha. Assuma a sua responsabilidade. O Senhor, Ele quer te tratar em amor. O Senhor quer te tratar em intimidade. O Senhor quer te tratar em confiança. Então nesse momento você tem uma oportunidade ímpar. Se de alguma forma você entende que tem algo que está te travando na sua vida espiritual, levante a sua mão. O Senhor tem algo para você aqui nessa noite. Não deixe que a vergonha te pare, não deixe que a timidez te pare, não. É hora de você vencer isso e começar a viver o extraordinário em Deus. Talvez você tenha andado longe dos caminhos do Senhor, talvez você não tenha tido um relacionamento com Deus. Levante a sua mão que alguém vai orar por você. A decisão é sua, meu irmão. Fique à vontade.
ainda com seus olhos fechados, com suas cabeças baixas, nós vamos orar, meu irmão. Mas eu quero ir um pouco além. Eu quero fazer um convite para você que de alguma forma já esteve em comunhão com o Senhor e anda longe, ou você que ainda não conhece o Senhor como seu Criador, como seu Senhor e Salvador. Nós temos alguém que nessa noite, que está distante, que nunca conheceu o Senhor. Vou pedir que você levante a sua mão. A oportunidade é a única, meu irmão. A oportunidade é a única. Senhor, nós te louvamos, reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, o Deus vivo, eficaz, verdadeiro. Ah, Jesus, nós sabemos, Senhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nessa noite, ó Pai, eu peço que o Senhor avive os nossos corações, ó Pai. Avive as nossas mentes, ó Deus. Nos faça encontrar no Senhor as nossas respostas. Tira o nosso medo, ó Pai, o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Não nos permita andar perdidos nas nossas próprias ideias, Jesus. Acreditamos no Evangelho poderoso, no Evangelho eficaz, e nos faça viver a essência da sua comunhão, Senhor. Nos molde em amor, ó Pai, nos molde em responsabilidade, em confiança, em intimidade. Nos ensine a orar como convém. Que o Senhor nos ensine a andar, ó Pai. Nos afaste de caminhos tortos, Senhor. Afasta, Pai, de vícios que vão nos matar. Derrama sobre sua igreja, Pai, um avivamento. Que o Senhor tome os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, a nossa casa, nossa família, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos. Senhor, nos conduza. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Descanse, Senhor, abençoado, Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu irmão.
Não deixe para outra pessoa aquilo que só você pode fazer. E meu irmão, eu quero te dar 2 conselhos para você fazer nessa semana. O primeiro é: participe da oração amanhã. Amanhã tem oração aqui na igreja de 7h30 a 8h30, 19h30 a 20h30, é 1 hora. Você chega aqui, ora e depois você vai embora. Comece a lutar com as ferramentas que o Senhor te deu. E o segundo conselho é: participe de uma célula. Você não sabe, meu irmão, o que você está perdendo. Eu não estou falando isso para que as casas estejam cheias, não. Até mesmo porque nós não queremos uma casa cheia, nós queremos várias casas. Mas a comunhão, ela é um princípio válido das nossas vidas. E se você anda fraco, você anda sendo tentado, comece a andar com o irmão, com a irmã, para você ver. O Senhor te fortifica através da união. Então participe. Se você não sabe onde tem célula, você pode me procurar os pastores, nós vamos te direcionar para uma, amém? Meu irmão, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito sejam com todos. Vão em paz e tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Cumprimenta 2, 3, 4 pessoas aí. Desejo uma boa semana, uma semana de trabalho. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos.